Olá, meus amigos, muito bom dia. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, venha abrir o entendimento de todos vocês para compreender direitinho a vontade dele para a vida de cada um. Aliás, é sobre isso que nós temos falado. Deus promete fazer a diferença entre o justo e o ímpio. A diferença entre o justo e o ímpio, entre o que o serve e aquele que não o serve. Nós falamos ontem sobre isso, a diferença entre o justo e o ímpio, a diferença entre o que o serve e aquele que não o serve. Preste atenção. Quando ele fala, vereis a diferença entre os que me servem e os que não me servem, ele está incluindo todos os que são dele, e dentre esse universo que são dele, existe aquele universo daqueles que não o servem. Entende? Muito bem. Presta bastante atenção. Quando nós falamos nessa campanha da Fogueira Santa de Israel, nós estamos tentando levar as pessoas ao entendimento de que a vida delas depende exclusivamente da atitude que elas tomam em relação a Deus. Ou seja, em relação à palavra de Deus. Porque Deus é muito claro quando diz, vereis a diferença entre os que me servem e os que não me servem. Então, veja que há entre no universo de todas as pessoas desse mundo, todas elas estão incluídas nesse universo. Então, existem os justos e os ímpios. Mas entre os justos, existem aqueles que o servem e aqueles que não o servem. Não é legal isso? É glorioso. Você sabe que essa é a razão do porquê Paulo fala do galardão. Aqueles que são justos serão, obviamente, julgados e serão contemplados com aquilo que eles mereceram, porque serviram a Deus. E aqueles que não servem, esses vão ficar chupando o dedo. Vai fazer o quê? Mas Deus quer mostrar essa diferença dos que o servem e daqueles que não o servem aqui na terra. Aqui na terra, é isso mesmo. Você está me assistindo nesse momento, por exemplo, você foi batizada com o Espírito Santo. Quer dizer, você foi selada com o Espírito Santo. Então, a sua vida tem que ter uma diferença da vida das outras pessoas. E quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela naturalmente serve a Deus, quer servir a Deus. Quer dar, servir a Deus é isso, quer dar aquilo que receberam de Deus para outras pessoas. É o meu caso. Desde os 19 anos eu tenho tentado fazer isso. São 58 anos praticamente que nós vimos tentando dar para as pessoas aquilo que Deus nos tem dado. Por quê? Porque o que eu recebi foi o Espírito dele. E olha, é óbvio que se a gente recebe o Espírito de Deus, é impossível a gente ficar estagnado, parado. A verdade é que Jesus disse, aquele que beber da água que eu lhe der, essa água, que é o Espírito Santo, fará nele uma fonte. Então, quem tem o Espírito Santo é uma fonte, naturalmente.
e eu quero ver alguém parar uma fonte. Impossível. A fonte está sempre jorrando. Onde quer que ela estiver, lá ela estará jorrando. Então, amiga e amigo, a verdade, a bem da verdade, se você é batizado com o Espírito Santo, se você é selado com o Espírito Santo, então você quer dar para outras pessoas que não têm aquilo que você recebeu. Jesus mesmo disse isso para os discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer, quer dizer, vocês mesmos que deem de comer. E é isso que a Igreja Universal tem tentado fazer ao longo desses anos todos. Vão fazer esses 45 anos. Então, o que eu queria acrescentar nisso é sobre aqueles que não servem, não o servem. Eu recebi o Espírito Santo, mas o meu sonho é construir a minha casa, o meu sonho é dar à minha família o conforto que eu não dei até hoje, o meu sonho é conquistar isso, o meu sonho é viajar, o meu sonho é esse, o meu sonho... Quer dizer, não é pecado você usufruir os benefícios que Deus lhe deu direito. Eu penso, eu creio que o pecado está em você ser egoísta e pensar em si mesmo primeiro para depois pensar nos outros. Ora, não é isso que os mandamentos falam. O primeiro mandamento diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, etc. Depois, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, eu tenho que amar a mim também. Sim, como é que eu amo a mim? Como é que eu me amo? Eu me amo satisfazendo as minhas necessidades, meus desejos, não é assim? Então, eu tenho que amar, em segundo lugar, primeiro amar a Deus. Em segundo lugar, eu tenho que amar o meu próximo. O meu próximo eu tenho que dar o que eu gostaria de ter. É isso aí. O que eu quero ter, os benefícios que eu quero ter, eu quero passar, eu tenho que passar primeiro para o meu próximo. Quer dizer, é claro que essa ideia, esse pensamento vai contra o mundo, vai contra a sociedade, vai contra tudo e todos. Mas é o que está escrito. Quem ama a Deus, ama o seu próximo. Ama o seu próximo na medida em que ama a si próprio. Pense nisso, minha amiga, meu amigo. Então, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela imediatamente quer transferir, passar para outras pessoas aquilo que ela recebeu de Deus. É o que o apóstolo Paulo fala: aquilo que eu recebi do Senhor é o que também vos entreguei. Eu queria que você pensasse nisso. Eu vou ficar por aqui para não encher mais a sua cabeça de pensamentos e você pode esquecer Fique nessa fé. Quando a pessoa pensa no seu semelhante, então Deus lhe agrada. O rei Davi disse: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Vamos ficar por aqui e amanhã vou voltar novamente. Deus abençoe a todos, mas não se esqueça, não pense nisso.